Olá pessoal, eu sou Vasti Rosa da Lion Church e nós estamos lendo juntos O Intercessor Feliz da Beni Johnson, da editora Chara, e hoje nós vamos ler o áudio 4, Acertando o Alvo. Como intercessores, precisamos nos concentrar em nossas orações e em nossas estratégias. Intercessores eficientes sabem ouvir as jogadas que Deus determina e sabem apanhar a bola e marcar o ponto. Intercessores eficientes são intercessores de ataque. Eles sabem como acertar o alvo. Meu esposo é apaixonado por caça. Ele já praticou caça em todo o mundo. Todo ano vamos a uma convenção de caça. Lá existem salas e mais salas que equivalem a 12 campos de futebol, cheias de tudo que você possa imaginar que tenha a ver com caça. Uma das coisas que acontece nessa convenção são leilões. Certo ano, Bill deu um lance em uma viagem de caça para a África do Sul e ganhou. Eu havia dito a ele que o acompanharia em uma viagem para caçar caso ele me levasse para um lugar quente. Considero difícil entender os jogadores que saem em regiões gélidas para conseguir capturar um animal. Meu pai e meus tios fazem isso, meu marido e meus filhos também, mas eu gosto do calor. O frio e eu não nos damos muito bem, então concordei que iria a uma caçada com ele caso fosse em algum clima ameno. A África do Sul seria esse lugar. Iríamos para um safari. Na primeira manhã, acordamos e estava frio. Tomamos café da manhã e, em vez de pegar a estrada para caçar, fomos para uma aula de tiro. Não podemos simplesmente pegar uma arma e sair atirando. O guia queria se certificar de que, quando um animal fosse atingido, a mira fosse certeira para que ele não escapasse ou, pior ainda, fosse ferido. Nessa aula, o professor se certifica de que todos os tiros sejam certeiros e que, quando o aluno atirar, o alvo seja atingido. Quando intercedemos, fazemos o mesmo. Estamos atingindo o alvo. Um dos significados de intercessão é atingir o alvo. Esta frase vem da palavra hebraica paga. Paga significa encontrar. É a parte intensa da intercessão. Jó 36:32 relata um encontro paga bastante intenso. Ele enche as mãos de relâmpagos, eles determina o alvo que deverão atingir. Para que sejamos um povo que ore com propósitos de ataque, atingindo o alvo em nossas orações, precisamos estar em uma jornada de busca do coração de Deus. Como podemos fazê-lo? Para onde iremos a fim de encontrar o coração de Deus? Vamos para a sua palavra a fim de encontrar o seu coração. Acho interessante que a palavra Torá, ela vem da raiz que significa acertar o alvo ou atirar em linha reta. Deus nos deu a Bíblia para nos mostrar seu coração. No fim da década de 1990, havia uma tendência forte de que as pessoas orassem diretamente a partir da palavra. Orar a palavra de Deus é uma excelente maneira de orar o que está no coração de Deus. Tudo está lá, redigido, nos aguardando para orar e proclamar. Uma das principais coisas que aprendi durante aquele ano foi a meditar nas passagens bíblicas. Aprendi a pegar um capítulo ou uma passagem da Bíblia e a pensar e meditar sobre eles. Eu lia versículos repetidamente, sem pressa. Ao fazê-lo, eles entravam em meu espírito. A palavra de Deus se tornava viva em meu espírito e em minha mente. Depois, eu me via orando em alinhamento com esses versículos.
Eu encontrava novos significados e nova revelação em cada versículo. Minhas orações se tornavam vivas. Eu sentia como se, ao orar, eu atingisse o alvo. Os salmos são um excelente exemplo para aprender esse método de oração. Enquanto escrevo este livro, estou meditando em um salmo do qual sinto que devemos tomar posse e proclamar para este tempo em que estamos vivendo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmo 126. Sinta, comece a ler e a receber o entendimento do Espírito Santo acerca deste capítulo. Comece a orar este salmo. Depois, pare e escute. Você receberá mais informações enquanto ouve o sussurrar do Espírito Santo. Ele lhe dirá mais e ao fazê-lo, comece a orar aquilo que ele está lhe dizendo. Dessa forma, você está concentrando e se torna o alvo do propósito de Deus. Seu espírito e sua mente se tornam um só com o céu. Você se torna um soldado de oração da frente de ataque. Paulo foi uma das pessoas da Bíblia que sabia viver um estilo de vida no ataque. Ele sabia viver com a consciência da vitória. Em 1 Coríntios 2, 4, 12 e 16, podemos ver que Paulo sabia que a razão humana não é uma boa estratégia do reino. Paulo sabia que não há muitos avivamentos que acontecem a partir da sabedoria humana. De fato, em 1 Coríntios 2, ele declara: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Paulo era um homem instruído e era mais do que capaz de utilizar palavras persuasivas de sabedoria humana para reforçar seu ponto de vista. Em vez disso, ele decidiu-se a chegar ao poder do Espírito Santo. Paulo continua e diz que nem sequer sabemos as boas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Nesses versículos, Paulo afirma que podemos conhecer as coisas de Deus porque Deus as revelou através do Espírito Santo. Paulo nos diz que o Espírito sonda as profundezas do coração de Deus. Ninguém conhece o coração de Deus senão o Espírito. É aqui que as coisas ficam empolgantes, porque o que vemos nesses versículos é que Deus está nos dizendo que nos deu a habilidade de conhecer as coisas dele. Se mergulharmos no Espírito de Deus, poderemos conhecer o que está em seu coração. Isso é impressionante. Deus deseja que conheçamos a Ele e aos seus caminhos. Uma luta espiritual.
Um dos alvos que temos em nossas orações e em tudo o que fazemos na Bethel tem a ver com a nossa crença de que Deus nos prometeu uma zona livre do câncer. Essa é uma das principais orações. Estamos focados e determinados a atingir o alvo. Sabemos que temos a posse de bola nesse quesito. Já testemunhamos muitas pessoas sendo curadas dessa doença maligna, mas já vimos muitas pessoas morrendo por causa dela. Mas sabemos que, ao continuar rolando essa bola da oração pelo campo, atingiremos o alvo e marcaremos o gol. Sabemos que essa é uma batalha espiritual. Uma das coisas que estamos lutando para combater é a mentalidade terrena. Considero uma mentalidade terrena aquela que é humanista, focada em si, carnal e que não está estabelecida nos propósitos de Deus. Quanto mais oramos, lemos a Bíblia, pregamos e curamos os enfermos, mais destruímos essa mentalidade. Jesus fez exatamente isso. Ele nos mostrou a batalha espiritual. Ele destruiu essa mentalidade terrena ao orar, pregar e agir. Uma maneira específica em que ele fez isso foi curando os enfermos. Se alguém que você conhece não crê que Deus pode curar, mas testemunha uma pessoa doente sendo restaurada depois que você impõe as mãos sobre ela, a mentalidade desse coração cético cai por terra e é destruída. Temos visto isso acontecer repetidamente, quando uma pessoa que não acreditava na cura se torna cristã depois de ver Deus curando alguém. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Para mim, essa passagem é um belo exemplo de uma mentalidade celestial. Quando a nossa atenção está voltada para Ele, somos capazes de enxergá-lo com mais clareza. E quando pensamos com uma mentalidade celestial, começamos a operar com o estilo de vida de um atacante. Veja, Deus nos deu a bola, que é a palavra de Deus. Agora é nossa responsabilidade passá-la adiante. Guarde o plano. Os filhos de Esacar conheciam os sinais dos tempos. Da tribo de Esacar, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. 1 Crônicas 12:32. A parte desse versículo que mais gosto é: sabiam como Israel devia agir. Os filhos da tribo de Esacar tinham um plano. Não apenas entendiam completamente os tempos, como também sabiam o que fazer nos tempos em que viviam. A bênção de Jacó para Esacar era força, descanso entre suas cargas e um lugar de repouso aprazível e ombros curvados pelo trabalho forçado. Está lá em Gênesis 49, 14 e 15. Na nota de rodapé da minha Bíblia, está escrito que Esacar deveria ser basicamente dócil, conformando-se com uma vida feliz e tranquila em Canaã. Eles eram políticos, ora se aliavam a Saul, ora a Davi. Parece que os filhos de Esacar não tinham uma vida estressante. Eles eram pessoas felizes que aproveitavam a terra recebida de Deus. Pergunto-me se foi isso que os tornou tão perspicazes com as idas e vindas da grande nação de Israel. Suas vidas eram livres do estresse e do nervosismo. Eles sabiam como ser felizes. Na Bethel Church, meu trabalho é supervisionar a oração. Como pastora de oração, recebo muitos e-mails de todo o mundo, a maioria com pedidos de oração emergenciais ou de um alto nível de alerta para a oração. Muitos são bons, mas outros são tão carregados de medo que eu preciso primeiro rejeitar o espírito que os acompanha.
Recuso-me a orar movida pelo medo. O que faço é parar e perguntar a Deus como orar sobre determinada crise e qual é a direção dele. Concentro-me em Deus, não na crise. Quando você transfere suas orações para o medo, é quase impossível perceber um jeito certo de orar com concordância com o que o céu está orando. Precisamos ser como os filhos de Esacar. Precisamos entender e saber o que fazer. Permanecermos focados e seguindo o planejamento é muito importante. O Antigo Testamento está repleto de grandes histórias de reis e líderes de Israel que buscaram em Deus a sabedoria. A única esperança e a salvação que possuíam era a dependência naquilo que Deus faria. Em 2 Reis 18:19, lemos a história do rei Ezequias e o grande exército assírio. A Síria localizava-se onde é o Iraque atualmente. A nação assíria, sob a liderança do rei Salmaneser, começou a se mover pelo sul da costa, atacando cada cidade pelo caminho. Jerusalém era a próxima cidade na lista a ser destruída. No versículo 35 do capítulo 18, Salmaneser diz: Qual dentre vós, todos os deuses dessas nações, conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ezequias rasgou suas vestes, colocou roupas de luto e entrou no templo, 2 Reis 19:1. Esse sim é um bom plano, entrar na sua presença. De lá, ele enviou um escriba, anciões e sacerdotes ao profeta Isaías. Outro bom plano, Isaías ouviu a Deus e enviou uma palavra profética para o rei. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: Diga a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. 2 Reis 19, 6 e 7. Então, o rei Salmaneser enviou uma carta repleta de ameaças para o rei Ezequias. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozan, Arã, Ezefe e do povo de Éden, que estava em Talazar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Servafaim, de Rena ou de Iva? 2 Reis 19, 10 a 13. Agora, observe o que acontece em seguida. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. 2 Reis 19, 14. O rei Ezequias realizou um ato profético. Ele levou aquela carta ameaçadora à presença de Deus. Ele lembrou a Deus quem Deus era. Isso não significa que Deus precisa desse lembrete, mas que precisamos concordar com o céu. Esse é um bom ponto de partida. Então, ele pediu que Deus não desamparasse Jerusalém. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só
Tu, Senhor, és Deus, segundo Reis 19:19. Isaías, então, envia um mensageiro ao rei Ezequias dizendo que, por ele ter orado contra o rei da Assíria, Deus o ouvira e o responderia, segundo Reis 19:20. Esse foi um bom dia em Jerusalém. Que plano excelente! Um ato profético fez com que uma resposta se manifestasse. Este ato reverberou no mundo invisível, como resultado, atingiu um grande império demoníaco. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 180.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres, segundo Reis 19:35. Essa história é um bom exemplo de como viver em posição de ataque. O plano A de Ezequias era Deus. Ele permaneceu focado nos caminhos de Deus. Ele entendeu a importância de estar com Deus na sua presença. Precisa-se de muita coragem para permanecer no rumo certo. Vemos isso em Ezequias. É necessário termos muita coragem para permanecer no caminho quando todas as coisas estão desmoronando ao nosso redor. Seu plano está funcionando? Deus é o seu plano A? Você entende a importância da presença dele e que, ao permanecer nela, você passará a viver em posição de ataque? Quando oramos com o estilo de vida de um atacante, nossas orações são fortes e poderosas por causa do tempo que passamos com Deus e porque Ele selou em nosso coração quem nós somos. A partir desse relacionamento de amor, nos tornamos valentes soldados de amor, recebendo as estratégias do coração do Pai. Sabemos que, por causa do nosso relacionamento de amor com o Pai, nossas orações são poderosas. Tudo pode acontecer.